Vou iniciar. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à GEAD Cursos. Para quem está chegando pela primeira vez, que ainda não me conhece, sou Raquel Blanco, coordenadora da GEAD. É um enorme prazer receber todos vocês aqui hoje, que é uma aula que a Maíra, que já vai se apresentar, preparou com muito carinho para nós. E quero começar agradecendo a Maíra por ter aceito o convite prontamente. Ela conseguiu assim encaixar no meio de uma rotina meio doida dela de aulas, atendimentos, o dia a dia. Então, Maíra, muitíssimo obrigada. Bem-vinda. Essa aula de hoje é mais um momento esquenta para a gente começar a pensar na disfagia pediátrica. Então, é uma aula de 1 hora, mais ou menos, com um tema bem específico e que ele vai ser todo desmembrado assim em detalhes durante um curso da Maíra aqui na GEAD, onde ela vai falar de manejo da via oral na criança disfágica. Então, hoje é o nosso esquenta, é a nossa aula inaugural. É um curso que está confirmado, eu vou falar depois um pouquinho mais dele para vocês, mas eu quero que a Maíra se apresente antes de eu falar um pouquinho do próximo curso, que começa no dia 28 de maio, confirmado, para quem tiver interesse na área. Então, obrigada a todos vocês que estão aqui hoje conosco. Obrigada pela presença, mais uma vez pela confiança. Maíra, eu abro o espaço para você com muita alegria, muita gratidão. Se você pudesse apresentar rapidinho para quem ainda não Claro. conhece, aí a gente inicia com o nosso tema de hoje. Bom, então meu nome é Maíra Barbosa Lobo, eu sou fonoaudióloga, eu tenho residência realizada em 2020, lá pela ACD, né, em reabilitação, neuroreabilitação. Eu tenho mestrado em distúrbios da comunicação humana pela Unifesp. Fui fonoaudióloga do Serviço Integrado de Fonoaudiologia do Hospital São Paulo de 2020 a 2023. Fui fonoaudióloga da ACD Ibirapuera de 2014 a 2022. Responsável pela clínica de disfagia lá da ACD, nessa época. Tenho aprimoramento em neonatologia e pediatria, em eletroestimulação neuromuscular, em motricidade orofacial também, e tenho a formação no conceito neuroevolutivo Bobat Baby Course e o Bobat infantil. Atualmente, eu me encontro somente com atendimentos domiciliares, né? Realizo supervisões também clínicas e dou aulas sobre disfagia pediátrica e disfagia neurogênica em adultos também. E esse curso, quando a Raquel entrou em contato comigo, realmente eu fiquei muito entusiasmada, porque o manejo da saliva no paciente disfágico, como a gente conversou na Raquel, a gente tem diversos níveis. A gente tem o nível, desde o nível mais leve, né, da disfagia mais leve, né, que tem uma dificuldade no manejo da saliva, mas a gente também tem uma alteração mais grave, né? Alguns pacientes que são pouco responsivos em alguns momentos, né? Então, que normalmente são a nossa maior dificuldade na nossa prática clínica, né? E falar sobre isso me deixou bastante entusiasmada. Então, aceitei de cara com a maior felicidade. E a ideia desse curso é exatamente que a gente converse desde a avaliação até todas as técnicas, né, que a gente usa para a reabilitação do nosso paciente disfágico. Apesar de ser de ser um curso à distância, a ideia é que a gente tente trazer bastante para a nossa prática clínica. Quem tiver interesse, depois eu ponho lá no grupo, mas o curso ele vai acontecer nos dias 27 e 28 de maio e 3 de junho. Então, as aulas vão ser online, ao vivo pelo Zoom. Elas ficam gravadas com acesso por 120 dias. O programa completo, para quem se destina, qual é o objetivo, por que fazer este curso e todo o programa
tópico por tópico, vocês encontram lá no site da GA de Cursos, www.gadecursos.com.br. A turma está confirmadíssima e a gente espera vocês lá, tá bom? Então, vamos começar nosso bate-papo de hoje. Vê se compartilha aí. Compartilhar minha tela. Eu vou pedir para vocês manterem os microfones desligados. Quando surgirem dúvidas, levanta a mãozinha ou escreve no chat, eu aviso aqui a Maíra e a gente para vocês poderem fazer perguntas, tá bom? Vamos ver. Vamos aí na tela? Tudo certo? Compartilhou. Perfeito. Bom, deixa eu só uma coisa aqui. Bom, então a gente vai conversar um pouquinho sobre os critérios para a retirada de via alternativa de alimentação em disfagia pediátrica. Aqui um pouquinho do meu mini currículo, que a gente já conversou um pouquinho, já falei para vocês. Bom, então, inicialmente, a gente precisa entender que a função de deglutição, ela tem como objetivo, né, de promover a proteção das vias aéreas inferiores, ou seja, de manter uma segurança da deglutição, de manter uma hidratação adequada e a nutrição, com o objetivo de garantir o ganho nutricional e o crescimento, né, o ganho de estatura. A disfagia orofaríngea, ela é uma alteração em qualquer uma das fases, sendo fase oral ou fase faríngea da deglutição, podendo ou não ocasionar os riscos clínicos, como a desnutrição, a desidratação e as infecções pulmonares, que normalmente estão associadas. Já é descrito em literatura, muito fortemente, a grande relação entre o tempo de refeição e o ganho de peso para crianças com disfagia, principalmente para crianças com paralisia cerebral, sendo que quanto maior o tempo de refeição, maior o gasto energético e a maior dificuldade de ganho de peso nesse público. A gente poderia considerar que de 30 a 40 minutos seria um tempo ideal para essa refeição ocorrer. Acima desse tempo, a gente já poderia dizer que a criança está apresentando um gasto energético, né? E ela pode ter, sim, uma alteração, uma dificuldade de ganho de peso e de estatura, ou seja, um comprometimento nutricional. Eu trago esse artigo que ele vem exatamente trazer esse embasamento para a gente, né? Que a desnutrição durante a infância, ela pode prejudicar o desenvolvimento cerebral, a divisão celular dos neurônios, a mielinização e a sinaptogênese. Se a gente for pensar no nosso público, né, nas nossas crianças, né, para quem trabalha com criança, elas já apresentam o cérebro comprometido, né? As crianças neurológicas, por exemplo, né? Então, se a gente não trouxer uma adequada nutrição para essas crianças, será que a gente não vai poder agravar ainda mais esse atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e reduzir as possibilidades da neuroplasticidade e das aquisições motoras e cognitivas da nossa criança? E aí é que entra a via alternativa de alimentação, né? Faz parte, sim, da nossa avaliação, faz parte, sim, da nossa terapia também, a indicação de via alternativa de alimentação, juntamente com a equipe médica, né, e com a equipe de nutrição. A gente precisa tentar enxergar a via alternativa de alimentação não como um bicho de sete cabeças, né, e sim como uma forma da gente ganhar algumas coisas exatamente com a nossa criança, não só ganhos nutricionais ou de segurança, mas também de ganhos motores, né? Seja de deglutição ou seja de motores, né? Pensando nas outras áreas, né? Como fisioterapia, terapia ocupacional ou inclusive área cognitiva, né? A indicação precoce de via alternativa, ela tem sido bastante comum, tá? E eu sou uma das pessoas que levanta muito essa bandeira, né? Porque a gente sabe que a via alternativa ela pode ser transitória e ela também não exclui a possibilidade de alimentação por via oral, tá? Nesse público. Além disso, o que a gente fala muito atualmente também é com relação ao conforto durante a alimentação,
né? E muitos dos nossos pacientes, eles não apresentam conforto neste momento, né? Então, a via alternativa de alimentação, ela também pode vir como uma forma de conforto, né? Como um prazer, uma forma de ser nutrido de uma outra forma que não seja pela via oral, né? Isso a gente também vai levar em consideração quando a gente for indicar a via alternativa ou quando a gente for também pensar na retirada dessa via alternativa de alimentação. Opa, que travou. Mudou agora. E quando que eu posso pensar na indicação da via alternativa de alimentação? Bom, eu acabei de dizer para vocês, né? Quando a gente pensa, inclusive, em algumas crianças que têm uma dificuldade até de aceitação alimentar, né? Que aí a gente vai entrar nos distúrbios alimentares pediátricos, que eu também não vou entrar nesse âmbito, que também já é uma outra ala, né? A gente vai ter que ter uma outra aula, né? Mas pensando na disfagia em si, né, na disfagia pediátrica. A gente vai pensar na indicação quando não há possibilidade de oferta por via oral, ou seja, a via oral ela não é segura para esse paciente. É um paciente que tem diversos comprometimentos respiratórios, tem sinais clínicos de aspiração, tem intercorrências respiratórias, ou seja, a via oral ela bota em risco a vida do paciente, né? Ou quando a gente tem uma oferta por via oral que ela é ineficiente, tá? Ou seja, a gente tem que levar em consideração os aspectos respiratórios e os aspectos nutricionais envolvidos. Lembrando que a partir do momento que a gente faz a indicação da via alternativa de alimentação, também é importante, também faz parte da nossa terapia, a indicação, a orientação de alguma consistência alimentar que o paciente possa comer, né? Que seja um estímulo gustativo, que para prazer oral, que seja uma oferta de uma colher um pouco mais melada ou uma ponta de colher, sempre levando em consideração uma deglutição segura, tá? É... E que tenha menos gasto energético, tá? Então, aqui eu vou mostrar rapidamente para vocês os tipos de via alternativa de alimentação, né? Então, a gente tem a sonda nasointeral, ela vem desde o nariz até o estômago, né? Desculpa, até o intestino. A sonda nasogástrica, que vai do nariz até o estômago. A gastrostomia, que a gente pode usar ambos os termos, né? Seja GTM ou GTT, que a gente observa mais na área hospitalar, ou a jejunostomia. Lembrando, gente, que a indicação de via alternativa ela é realizada por equipe multiprofissional, multidisciplinar, tá bom? Não só por nós fonoaudiólogos. E aqui um pouquinho de gastrostomia, né? Ela pode ser realizada, normalmente ela é feita por via endoscópica, né? Por endoscopia. Não vou entrar em grandes detalhes também, porque não é o objetivo de hoje, né? Mas tem alguns procedimentos que eles podem ser realizados juntamente com a gastrostomia, né? Como, por exemplo, o que a gente chama da válvula, entre aspas, né? A válvula antirrefluxo, né? Que também pode ser a indicação para alguns nossos pacientes que normalmente as crianças apresentam um refluxo mais exacerbado, principalmente crianças com uma maior gravidade motora global, tá? E fazendo parte da nossa avaliação fonoaudiológica, indicação de gastrostomia, desculpa, de via alternativa de alimentação, eu trago também a importância da nossa avaliação fonoaudiológica. A nossa avaliação fonoaudiológica, a gente ouve muito isso, né? Mas ela também vai ser importante como um critério para a retirada da via alternativa de alimentação também. Por quê? A partir do momento que eu faço uma avaliação minuciosa, eu vou saber exatamente, vou conseguir ter o raciocínio clínico exato de quais itens que eu preciso trabalhar, quais itens que eu já consegui trabalhar com essa criança e qual vai ser o meu objetivo e o prognóstico terapêutico, né? Claro, levando sempre em consideração a patologia de base. Então, se a gente está falando de uma patologia progressiva, talvez um prognóstico não seja tão bom como uma criança que tem uma alteração neurológica, como, por exemplo, uma paralisia cerebral ou alguma síndrome genética, tá? E a nossa avaliação fonoaudiológica, ela também tem que ser composta de alguns protocolos e algumas escalas,
né, para que possa nos guiar tanto nos objetivos a serem trabalhados, como também para que a gente possa usar essas mesmas escalas para uma reavaliação fonoaudiológica. E é exatamente esse ponto que vai ser o marcador fundamental de evolução para a gente observar se essa criança ela tem um maior ou melhor prognóstico, ou se a gente pode ou não fazer a retirada dessa via alternativa de alimentação naquele momento, tá? Infelizmente, a literatura ela ainda é bastante escassa com relação à presença de protocolos, escalas específicas, principalmente para o público neurológico, tá? Principalmente quando a gente fala em paralisia cerebral. Mas aqui eu trago para vocês, de uma forma muito rápida, algumas escalas que a gente pode usar no nosso dia a dia, né? Então, Soma, OMAS, TDS, a FOS pediátrica, a PAD-PED, a EDAX, a CIF, né, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, dentre outras. Lembrando que nenhuma delas foi validada, foi traduzida para o português brasileiro e validada, tá? A FOS pediátrica, ela não foi nem traduzida e nem validada, tá? Nem a pediátrica nem a adulto. Adulto foi traduzida, mas ela não foi validada, apesar da gente utilizar, tá? A EDAX, ela está em processo de publicação, que é a minha tese de mestrado, e ela é uma escala que ela foi traduzida e validada para o português brasileiro, do inglês para o português brasileiro por mim, né, na minha tese de mestrado. Uh, e ela é uma escala que ela classifica o comer e o beber de crianças com paralisia cerebral, tá? Ela não dá uma classificação do grau da severidade da disfagia, mas ela traz alguns itens importantes que também podem nos auxiliar, talvez, no momento de uma retirada de uma via alternativa de alimentação, tá? Mas isso é um estudo que ainda tem que ser realizado, tá? Ser utilizada a escala de fato no português brasileiro para que a gente consiga, né, publicar alguns outros artigos em cima dessa escala aqui no Brasil, tá? Mas eu acho que é importante eu trazer para vocês porque é uma mensuração da funcionalidade, tá? Então pode nos auxiliar. A classificação internacional de funcionalidade, a CIF, ela vem contrapartida ao CID, né? Classificação internacional de doenças. Eu também não vou entrar em grandes especificidades, mas tem um livro que depois eu posso até mostrar para vocês, é, que foi publicado pela ACD, né? Então, nós, o Centro de Reabilitação da ACD, utilizamos a CIF e nós utilizamos alguns códigos da CIF que classifica o paciente, né? Normal, leve, moderado, grave ou uma deficiência completa. Que isso também nos traz um pouco da visão da funcionalidade da deglutição dessas crianças, tá? Depois eu posso até mostrar para vocês esse livro. E eu uso a CIF no meu dia a dia como um indicador de evolução também. Então, a partir do momento que minha criança ela mudou do nível da CIF, eu posso dizer que ela teve sim uma evolução, tá? Eu acho interessante depois vocês darem uma olhada até para gente, para vocês saberem como que a gente pode mensurar, tá? Porque infelizmente a literatura é bastante escassa nessas formas de mensuração, tanto de avaliação como de evolução, tá? Bom, e eu falei tudo isso para vocês porque exatamente porque tudo isso a gente leva em consideração no momento de retirada da via alternativa de alimentação. Então, neste momento, meu paciente ele está com uma via oral exclusiva, né? E o que que eu preciso levar em consideração, né? Quais as consistências que ele está se alimentando, se ele vai conseguir se nutrir, se hidratar de forma segura e eficiente, né? Mas mais do que isso, qual é a patologia que esse paciente apresenta, né? Ele tem uma doença progressiva, é uma doença que ela tende a progredir de uma forma mais rápida ou de uma forma mais lenta, né? Por qual motivo que a via alternativa ela foi indicada para o meu paciente? Ela foi indicada por uma questão nutricional, ela foi indicada por uma questão de respiratória, por intercorrências respiratórias, né? Levando em consideração a patologia de base, eu vou pensar na minha evolução terapêutica.
Talvez alguns pacientes com uma doença progressiva, né, neuromuscular, eles apresentem uma evolução pequena frente ao que necessitaria para a retirada de via alternativa, né? Então, talvez algumas crianças não fossem, não tivessem esse critério para retirada, né? E dentro disso, é importante que a gente tenha esses critérios de mensuração da evolução, até para que a gente consiga dar uma devolutiva para os pais, porque os cuidadores, eles têm uma grande esperança, eles têm uma grande expectativa nessa retirada também, né? Por mais que eles tenham aceitado a introdução, né, a via alternativa, eles têm essa esperança, né? Então é importante que a gente leve essas duas coisas em consideração para que a gente também possa explicar para os pais, dar orientações, né? Bom, de certa forma, né, de forma geral, seria isso. Quando a gente pensa em uma doença, uma patologia neurológica, a gente pode ter, sim, uma evolução terapêutica maior, mas a gente também tem que levar algumas outras questões em consideração, né? Que eu vou falar daqui a pouco para vocês, que são as questões mais neurológicas, né, e de outras cirurgias que esse paciente ele pode acabar realizando. Com relação ao aspecto nutricional, o que eu tenho que levar em consideração para a retirada da via alternativa? Eu tenho que levar em consideração o tempo de trânsito oral. Então, o meu paciente, ele ingere, é o pastoso, é o líquido espessado, ou o líquido fino. Quanto tempo que ele demora para deglutir essa consistência? Às vezes, o meu paciente, ele está com um líquido espessado pudim, ou um líquido espessado mel, mas ele demora muito tempo com essa consistência. Essa é uma consistência mais segura para ele, um pastoso homogêneo, mas ele demora muito tempo para deglutir aquela consistência, né? E a consistência teoricamente mais segura, né? Mais fácil de ser deglutida, né? Então a gente tem que levar em consideração o tempo de trânsito oral, o tempo de refeição, né? Como eu já falei para vocês, da grande relação do ganho de peso com o tempo de refeição, tá? Eu tenho que levar em consideração é, os, os, a questão da estabilidade ou do ganho do peso. Então, quando a gente pensa na estabilidade, a gente vai pensar muito mais em pacientes adultos, né? Eles precisam ter manutenção do peso, né? Estabilizar o peso, não necessariamente aumentar, mas estabilizar o peso mais adequado. E isso a gente vai conseguir juntamente com a equipe de nutrição, né? Muitas vezes alguns pacientes vão precisar de suplementos alimentares para ter essa estabilidade ou não, né? E isso eu não estou falando só de pacientes adultos, mas também e principalmente, né? Então, assim, pela minha experiência, principalmente de pacientes com paralisia cerebral adultos, eles acabam necessitando de algumas adaptações, né, ao longo da vida, tá? E também da necessidade de algum suplemento alimentar para ganho ou estabilidade do peso. A gente tem que levar em consideração também o crescimento, porque uma desnutrição, ela causa uma dificuldade de crescimento, sim, né, de ganho de estatura, né? Então, a gente vai trabalhar em conjunto com a equipe de nutrição, gastro, muitas vezes otorrino, pediatra, neurologista e fisiatra, tá? E também psicólogos, né? Para trabalhar a questão psicológica da própria família. Às vezes, trabalhar a própria expectativa que essa família tem com relação à retirada ou não da gastrostomia, tá? Outro aspecto que a gente tem que levar em consideração é o aspecto respiratório, né, da secretividade pulmonar. Então, é um paciente que está estável na parte pulmonar, não apresentou nenhuma intercorrência respiratória, ou sempre está com aquele ruidinho, com aquele pigarro, com uma ausculta pulmonar, uma ausculta cervical um pouco mais ruidosa, né? Talvez essa criança ela possa estar apresentando um pouco mais, pode ser que ela não esteja apresentando uma intercorrência respiratória, né? Mas ela está apresentando algum sinal
de que esse aspecto respiratório não esteja tão legal, né? E a própria secretividade pulmonar mesmo, né? De ausculta pulmonar, enfim, de tosse secretiva e um ruído respiratório mais baixo. Quando a gente pensa nas intercorrências respiratórias, a gente precisa levar em consideração a divisão de intercorrências respiratórias altas e baixas, né? Às vezes, a gente pode ter crianças que, ainda mais nessa época do ano, né, frequentam escola, né, e que elas acabam apresentando intercorrências respiratórias mais altas, então, sinusite, rinite, outras coisas, né, e o quanto que isso, ela foi uma intercorrência por causa de broncoaspiração ou não, né? Então, a gente também vai trabalhar ao lado de otorrino, de pediatra, né, de fisiatra, de neurologista, para que a gente consiga diferenciar isso também. E, em alguns casos, a gente também pode optar por realização de exames mais objetivos, como, por exemplo, videodeglutograma, né? A própria nasofuncional. Na pediatria, a gente usa muito mais, até com muito mais segurança, o videodeglutograma, né? Mas a gente pode, sim, realizar, juntamente com o otorrino, uma nasofibroscopia da deglutição, tá? Então, tudo isso vai nos auxiliar numa melhor conduta, no nosso caso. E, por fim, a gente também tem que levar em consideração o quadro clínico geral do nosso paciente, né? Não só respiratório e nutricional, mas as outras áreas. Então, como que é esse quadro, esse aspecto neurológico? É um paciente que tem muita convulsão, que o nível de alerta ele fica mais rebaixado em alguns períodos do dia, essa criança ela precisa ingerir medicações. As medicações elas podem ser maceradas ou não, né? E aí a gente também pode entrar no trabalho em conjunto com farmacêuticos, né, com biomédicos, tá? Para exatamente entender como que vai ser o perfil do nosso paciente. Essa medicação ela vai poder ser macerada ou não, ela vai poder continuar sendo introduzida dessa forma, ou o meu paciente ele vai conseguir ingerir a medicação da forma mais correta, né, do que quando é inserida pela gastrostomia. Quando o meu paciente ele fica resfriado, né, isso acontece bastante com os meus pacientes, eles ficam tão incoordenados, né, de fase oral, de fase faríngea, e que a melhor opção é a oferta pela gastrostomia e não ter a oferta por via oral. Mesmo pacientes que já se alimentam de via oral praticamente exclusiva, tá? Então a gente também tem que levar isso em consideração, né? O quanto o meu paciente ele vai dar conta dessa via oral completa, tá? E uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração também é se o meu paciente ele tem uma programação de uma nova intervenção cirúrgica. Então, por exemplo, alguns pacientes a gente chega a orientar, né, indicar a via alternativa, seja uma naso, uma sonda, desculpa, uma sonda nasogástrica, uma sonda nasointeral, com a indicação pontual. Então, é uma criança que precisa realizar uma cirurgia de coluna, uma cirurgia extensa, ou uma cirurgia de quadril. Isso acontece bastante, né? As cirurgias ortopédicas, né? Isso acontece bastante na ACD, né? E pela minha experiência, são crianças que, com a via oral, apesar de todas as adaptações, modificações de consistência, introdução de suplemento alimentar, são crianças que não conseguem atingir o peso adequado para a cirurgia ou conseguem, mas o pós-cirúrgico ele vai ser tão difícil, né? Que a via oral não vai dar conta, né? Muitas vezes são crianças que precisam ficar muito tempo deitadas, o decúbito bem abaixado, né? E que aí a gente vai pensar não só numa questão nutricional, mas também no risco de broncoaspiração, né? Do alimento por via oral. Então, a gente opta por fazer a indicação de uma via alternativa de alimentação pontualmente, seja para esse pré ou seja para esse pós-cirúrgico, né? E aí, em que momento a gente retira essa via alternativa? O paciente não tem mais nenhuma
programação de uma nova cirurgia, ou então não tem uma programação para daqui a 6 meses, um ano, então a gente prefere deixar a via alternativa e manter a via oral só para um conforto, para um prazer alimentar, né? E juntamente com a equipe médica, a gente trabalha juntos para ver o melhor momento para a retirada dessa via alternativa. É um paciente que, por mais que a gente faça a retirada, a gente vai precisar manter em gerenciamento, né? Porque essa via alternativa ela não foi indicada por nada, né? Sobre essa criança já tem uma alteração da nutrição, quer dizer que ela vai precisar sim de gerenciamentos constantes, né? E já tem estudos muito fortes nisso, demonstrando que quanto mais ah, passa-se o tempo, né, mais gerenciamento as crianças com distúrbios neurológicos, com patologias neurológicas, elas vão precisar desse gerenciamento. A gente tem a questão do crescimento, né? Então, dois tirão do crescimento. Então, assim como toda a musculatura, os ossos, a musculatura cresce, a laringe também cresce, a língua também cresce, a bochecha também cresce. Então, são crianças que talvez vão apresentar maiores dificuldades motoras orais, né? Seja na adolescência, seja na fase adulta. E a gente também pode crescer da presbifagia, né? Que é já na nossa o nosso público neurológico idoso, né? Então, assim, a gente precisa pensar em todas as fases, né? Desde a criança até o adulto, né? E para a gente ponderar qual vai ser o melhor momento dessa retirada, né? E se de fato essa criança ela pode ou ela vai dar conta de comer todos os alimentos por via oral de uma forma segura, com uma nutrição adequada. Em resumo, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Fico à disposição. Acho que agora a gente pode abrir para dúvidas. Eu não estava Mira, acompanhando o chat. a Márcia perguntou se tem alguma tabela que classifique o grau de desnutrição em crianças de 7 anos. En- Então, Márcia, tem não é escala, tem uma, assim como a gente tem a curva de crescimento, né, esperado e de peso de crescimento esperado para crianças normais, existe também uma curva para crianças com paralisia cerebral. Eu sei porque em contato com nutricionistas, né, inclusive as nutricionistas que trabalhavam na CD, elas me mostraram, mas essa escala, essa curva, só quem pode utilizar é a nutrição, tá? Então, por isso que eu não disponibilizo, exatamente porque isso não é da nossa área, né? E, é, e eu acho que é exatamente para a gente trabalhar em conjunto, para pensarmos juntos, tá? Eu acho importante falar isso, porque inclusive tem alguns médicos que não sabem da existência deste material, tá? É, existe sim, Márcia, existência. Existe sim. E às vezes chega pra gente, né? Alguns médicos que fazem alguns comentários, principalmente com paralisia cerebral, né? Então, ai, mas é normal o peso, ai, mas é normal. Não, então vamos lá, né? Estudo com crianças com paralisia cerebral. O que é o normal? E às vezes a criança não está na normalidade, né, para essa patologia, né? Então acho que é importante a gente trabalhar sempre juntos, né? E também saber da existência, né, Márcia? E também divulgar, né? Apesar da gente não ter acesso a esse material, a gente divulgar isso. Perfeito. Acho que Imagina. a questão de saber qual é a patologia e mesmo dentro da patologia, como que essa criança lida no dia a dia com atividades de vida diária, ou mesmo que ela não se locomova, que ela fique restrita ao leito, mas depende, se for um PC, por exemplo, dependendo, tem espasticidade, tem a tetose, quanto que essa criança gasta de energia por dia, até para a gente poder pensar junto com a nutricionista, né? Será que ele consegue ficar assim, uma via alternativa? Ele engole, ele não aspira, mas será que é funcional o quanto de energia ele gasta, o quanto ele consegue absorver, né? E será que realmente vale a pena ou não colocar na balança?
que vai ser diferente de um raciocínio, por exemplo, de uma criança com uma síndrome de Down ou de um outro neuropata. Então, é importante a gente não esquecer de discutir questões específicas da patologia de base, foi o primeiro item que a Maíra colocou dentro daqueles tópicos que ela trouxe, porque isso muda o raciocínio e os caminhos, né, Maíra, do momento, se é ou não indicada a via oral. Alguém tem mais Completamente. alguma pergunta? Quer compartilhar alguma experiência? Gostaria que a gente falasse algum outro ponto aqui dentro desse contexto de hoje. Bom, a Boa Karine, A Karine, oi, quem está falando? Amanda? Isso. Oi, Amanda, pode falar. Então, a equipe é muito importante, como ela falou, nesse trabalho em equipe. E a gente vê assim no hospital que tanto a equipe de físio ainda desconhece um pouco da nossa atuação quando a gente fala, a gente precisa desinsuflar o cuff para trabalhar a deglutição. Eu estou acompanhando um paciente que aí ele tá com suporte na tráqueo, realizado na técnica de urgência, um menininho de 6 anos. Já era uma criança que tem uma distrofia muscular, tem um histórico de disfagia, a mãe falou que já era acompanhada e internou por um quadro de pneumonia. Provavelmente foi uma pneumonia broncoaspirativa, né? E aí, nesse caso, Maíra, o que eu estou realizando com ele é mais ETTG mesmo, porque ele ainda está em desmame de ventilação e já está programado de GTM, uma criança que vai embora no home care. Você tem alguma sugestão de estímulos que eu possa estar usando? então, na verdade, assim, é um caso bastante complexo, né? Porque quando a gente fala de doenças neuromusculares, aí a gente entra num mundo completamente diferente, né? Do síndrome de Down, da paralisia cerebral, né? Até de algumas outras síndromes genéticas, né? A gente precisa ter bastante cautela nesses casos com qualquer estímulo por via oral, principalmente porque ele encontra-se em ventilação mecânica, né? O quanto que esse paciente, de fato, ele está aproveitando esse estímulo, o quanto que ele está sentindo esse estímulo, né? Porque se ele está em ventilação mecânica, o cuff ele está insuflado, né? Então, o quanto que está tendo, não está tendo passagem de ar para a via aérea superior, o quanto que ele está tendo essa sensibilidade, né? Então, talvez o próprio estímulo, né, em cavidade oral não traga tantos benefícios para esse paciente, né? Então, a gente também tem que ter um pouco de cautela, porque às vezes, dependendo dos estímulos que a gente faz, a gente pode aumentar a produção de saliva e aumentar o risco de aspiração também da saliva, né? Então a gente precisa ponderar, às vezes, alguns estímulos, principalmente com esse, né, nesse público, né? E assim, a conversa ela tem que ser muito minuciosa com o fisioterapeuta, para a gente também tentar entender qual que é a chance de fato, desmame dessa ventilação mecânica, né? Se tem um prognóstico ou não, porque isso também vai nos auxiliar muito no nosso prognóstico, né? O quanto que esse paciente vai nos responder, o quanto que a gente vai poder usar de estímulos, de fato, né? Quanto de ganho que esse paciente vai ter se ele está nessa ventilação mecânica, né? Muito obrigada. É isso que eu vinha falando para a Imagina. equipe desde a semana passada, porque ele ainda estava no suporte, e aí hoje que estava no BIPAP. E eu reforçando com a equipe que não teria benefícios no nosso atendimento, que o paciente estava apresentando ainda estabilidade, não estava estável, né, respiratório, não estava em ambiente totalmente, e aí, mas era mais a mãe cobrando, sabe, mas a equipe, assim, já estava bem consciente, era mais a mãe solicitando o atendimento do que, ai, bem, muito obrigada. Imagina, que isso. Acho que um ponto importante, só complementando, nessa discussão em equipe desse caso, eu acho que sim, eu também concordo que vale muito a pena a gente, e tem que levantar todas as questões da parte ventilatória, mas a gente tem que fazer uma avaliação bem precisa de como está o padrão de deglutição de saliva desse paciente,
E o quanto, enquanto fonoaudiólogo, a gente pode e deve colaborar com o trazer mais funcional dessa deglutição e minimizar o volume ou os riscos de aspiração. E às vezes, esse vai ser o nosso papel no primeiro momento com essa criança. Então, se a fono não entrar junto com a físio, maximizando o número de deglutições dia, melhorando o padrão de deglutição, diminuindo o estase de saliva, com ou sem associado a medidas xerostômicas, dependendo, né, se tem ou não objetivo, às vezes esse paciente também não consegue desmamar um pouco que seja da ventilação mecânica, se a deglutição estiver também impactando de uma forma significativa no padrão respiratório dessa criança. Então, acho que é delicado, às vezes, a gente levantar um alerta assim. Ah, está em ventilação mecânica, então vamos ver se é ou não a hora da fono entrar. Às vezes, o momento da fono entrar é justamente para ajudar a desmamar da ventilação, senão ele não sai. Então, como a Maíra disse, tem que ser um trabalho em equipe discutido ponto por ponto, né? A gente tem que fazer um plano terapêutico junto com a equipe. Se ele vai para o home care, isso tem que seguir no home care, pensando em preparar o terreno, né, com foco de desmamar essa criança, né, o que dentro do que for possível. E a Cláudia colocou aqui, né, associar uso de válvula de fala à ventilação, sim, pode ser. Então tem que ser avaliado para ver, né, quais vão ser os passos a serem tomados. E às vezes pela própria patologia, né, é um caso bem complexo, né? Sim, Qual foi o motivo de colocar a traqueostomia, né? Foi uma questão respiratória já, ou ele teve uma intercorrência respiratória, uma pneumonia, e aí acabou tendo que ter o suporte ventilatório com é. traqueostomia, né? Então, assim, você entender também os motivos, né? Então, a patologia, o porquê, o prognóstico, né? Tudo isso a gente pode levar. Porque às vezes tem paciente que a gente não vai conseguir nem colocar a válvula de fala, É. né? E muitos da pediatria nem cuff tem, né, Maíra? Não tem. A Exato, grande maioria dos disfágicos crônicos em ventilação não tem cuff, uma traqueostomia sem cuff. exato. E aí a gente tem que estar atento aos parâmetros dessa ventilação. Vamos discutir com o físico, porque a gente está lá tentando fazer o paciente engolir e o ar da ventilação fazendo uma pressão contrária ao fluxo que a gente quer. Então, tem que ser um trabalho bem em conjunto mesmo. Quem colocou aqui, né, de desmame, quando o paciente está traqueostomizado, está com sonda, a gente tem que olhar todos esses pontos, senão não É, caminha. Deixa eu ver o que é que isso a mesmo. Esther colocou aqui. A Esther assumiu uma criança com 7 anos, síndrome de Down, com GTT exclusiva por complicações da cardiopatia congênita e prematuridade. Não tem nenhuma experiência com alimentos. 7 anos, judiaira. É, Esther, você tem Esther, bastante caso trabalho aí complicado. para você fazer, né, Maíra? Não, e ainda mais cardiopatas. É, Ainda mais cardiopatas. Olha, sendo muito sincera, tá, Esther? O prognóstico talvez não seja tão bom, né? É uma a criança que tem um histórico importante, assim, né? Complicado. E 7 anos, né? Muito tempo sem essa experienciação, né? Então, os próprios cardiopatas, né, já tem estudos que mostram o quanto eles têm essa dificuldade, né, de qualquer estímulo extra-oral, intra-oral, né, seja de alimento, seja de algumas texturas. Agora, com 7 anos, então, uma dificuldade maior ainda, né? A gente não pode deixar de pensar, gente, na questão da neuroplasticidade, né? E do marco do crescimento, né? Dos marcos do crescimento da criança, do desenvolvimento neurológico, motor, né? Que isso também vai nos ajudar a pensar, né, no prognóstico da criança, no nosso processo terapêutico, né?
Maíra, você tem experiência ou já atendeu alguma criança com estenose subglótica, e essa criança tinha inicialmente uma via alternativa de alimentação e você conseguiu tirar e reintroduzir a via oral durante esse processo de dilatação da estenose? Foi positivo, não foi? Contráqueo, Contráqueo por conta da contráqueo, estenose. sim. Sim. Sim, já. Eu já atendi 4 casos. Lá na CD era bastante comum, porque eram pacientes que vinham da doutora Daisy, né, da otorrino, e então eles faziam exatamente, ou estava com o tubo T, ou então com a própria traqueostomia, e aí ia fazendo essa dilatação, e eles voltavam a se alimentar de forma normal. Na verdade, a grande maioria tinha muito mais uma recusa alimentar associada do que propriamente uma disfagia, né? Eram pacientes com algumas síndromes genéticas. Eu tive um paciente com paralisia cerebral que tinha uma disfagia um pouquinho mais moderada, mas que a gente fez algumas adaptações e que a gente conseguiu tirar a via alternativa. Legal. Eu te perguntei porque é uma demanda que tem aumentado cada vez mais. Não sei se quem atende criança assim com frequência, está nos crônicos de home care, também observa isso. Muitos casos de estenose e deglutição presente, mas a gente tem esse processo todo de recusa. E muitas vezes, conforme a estenose, ela vem como um protetor de via aérea. Então, a criança come enquanto está com a estenose. Exato. À medida que vai dilatando e aquela resistência à entrada do fluxo vai diminuindo, parece que piora o padrão de deglutição. Na verdade, Como tá se mudando a fisiologia. despressurizasse alguma coisa, né? É, e está Exato. cada vez E eu, mais eu tive um frequente. paciente que ele tinha principalmente para os líquidos. E ele não tinha uma alteração tão ruim de fase oral, sabe? É. Eu pensava muito mais por uma questão de cooptação glótica, de elevação, Tinha mas que uma. foi um caso de sucesso. Eu não sei. Então, Dani, eu vou ler aqui sua pergunta, mas eu não sei se a Maíra trabalha com prematuros. Vou ler aqui, que é também um outro mundo, né? Total. Paciente com histórico de prematuridade extrema, meningite bacteriana, baixo peso extremo. Embora não tenha indicação para via oral, não iniciou introdução alimentar. Acho que é não, porque não está aparecendo. Mãe. Vocês estão Mãe me ouvindo? É a iniciou mãe. introdução Isso. alimentar mais sonda. Indicação de GTT, mas gastro indicou fone físio, pois disse que não vale a pena o risco. Acho que o risco da via oral, acredito. Como proceder? Nesse caso, assim, a gente precisa entender, Vocês estão me ouvindo? a indicação da gastro, ela foi por uma questão de nutrição ou de segurança, ou dos dois, né? Que, pelo caso, pode ser pelos dois, né? É, gastro não quis colocar. Posso fazer uma pergunta? Quantos anos O tem essa gastro não quis criança? colocar gastro. Então é o contrário. O gastro não quis pôr GTT e ficou com via oral e sonda, Dani. Quer abrir seu microfone? O gastro não indicou a via oral, ficou com GTT. Não indicou a gastro, ficou com GTT Isso. via oral. Aí a Vale o dúvida risco. dela é se vale o Estão me risco. ouvindo? Entendi. Ó, Sim. desculpa, é que a minha não estava funcionando o microfone. É assim o caso. É uma criança que nasceu com 26 semanas. Agora, é idade corrigida, ela já está com 6 meses. Mas ela tá com a sonda esofágica, é, a sonda a SNE, e aí a mãe, por conta própria, resolveu dar comida para ela. Por desespero mesmo, pelo baixo peso. E ela, é tudo pelo SUS, e aí acaba que é um pouco mais complicado, né? E aí ela passou no gastro para essa indicação, porque essa criança já está com 6 meses, né? 10 corrigidos, mas ela não ganha peso.
Ela tá. E aí a gente fez algumas triagens de Denver, de bateria de neurodesenvolvimento e tudo mais. Essa criança a gente não sabe se ela não consegue por ter alguma questão ou realmente essa desnutrição dela afeta tanto essas partes motoras a ponto dela não conseguir fazer estar entre todos os marcos. Então, dentro dessa questão, isso com histórico de meningite bacteriana, pneumonia, e aí o gastro falou assim, não vou indicar GTT, porque eu acho que não vale a pena o risco da cirurgia na criança. Só que assim, é extremamente importante que essa criança tenha GTT agora, porque se ela não resolver essa desnutrição, não sabemos como proceder. Nem a físio, nem a fono, nem ninguém, nem a nutricionista. E aí eu queria saber se você já passou por alguma questão assim, que teve. Como que eu consigo convencer esse filho de Deus? De uma forma assim, claro, com respaldo importante para ele conseguir compreender a gravidade do quanto que uma desnutrição pode afetar todos os outros fatores, né? Como você acabou de colocar na aula, o slide, sobre como que a desnutrição ela afeta a questão neurológica, todos os aspectos cognitivos dessa criança. É, é Daniele, né? Desculpa. Uhum. Isso. O que me chama mais atenção nesse caso é o paciente já estar com a via alternativa, né? Já estar com a sonda e não ganhar o peso. Algo está errado, né? Porque teoricamente o aporte calórico ele deveria, né, estar bom. Esse paciente, ele está fazendo acompanhamento com o nutricionista, está usando algum suplemento alimentar, que tipo de dieta que ele está usando, é uma dieta caseira, é uma dieta industrializada, isso também faz bastante diferença, porque às vezes na dieta caseira você não tem o mesmo aporte calórico que você tem numa dieta industrializada, tá? Às vezes precisa usar, sim, suplemento alimentar, além da dieta, tá? Da refeição. Mas, uma outra coisa que já aconteceu comigo, né, por experiência, que pode ser que também tenha algo associado, alguma síndrome genética, que também pode dar uma dificuldade de absorção de nutrientes ou até de ganho de peso mesmo, tá? Então, eu acho que o primeiro ponto é investigação. Investigação, o que está acontecendo que não está acontecendo esse ganho de peso, tá? Seja por essa questão nutricional, né? Uma organização, às vezes, de dieta, de rotina, seja por uma investigação médica mesmo. Com relação à questão da gastrostomia, na verdade, assim, o que a gente mais costuma dizer é que a sonda nasointerral, ela é uma via alternativa de curta permanência, né? Quando a gente não tem um prognóstico de retirada dessa via alternativa, a gente pensa na gastrostomia. Talvez seja um ponto para que você consiga conversar com esse médico, né? Hum, Exatamente porque essa sonda ela é desconfortável, ela pode atrapalhar no próprio desenvolvimento dessa criança, seja na movimentação, seja em adquirir os outros marcos do desenvolvimento também, né? Não só por uma questão da desnutrição em si, sabe? E quando a gente fala de 6 meses, a gente já não está entrando mais em bebê, né? A gente já está chegando em pediatria aí, tô batendo na porta, né? Então a gente já tem que pensar nos marcos mesmo de ganho de peso, de estatura, né? Como que essa criança está lidando com tudo isso, né? Já tive a experiência de levar alguns artigos científicos para alguns médicos, tá? Mas assim, com muita cautela, conversando com uma forma muito tranquila, né? Sem arrogância, né? No sentido de não ser invasivo, né? Mas eu acredito que possa ser um caminho também, né? Levar alguns artigos, igual esse artigo que eu comentei com você, né? Mas principalmente o que eu mais pensaria nesse caso seria investigar, porque não é normal uma criança que já esteja com uma via alternativa não estar ganhando peso. Perfeito, muito obrigada. Que ela chegou para mim essa semana e ela já estava com uma equipe. E aí, aparentemente, a equipe acaba que vê uma vez por semana por 30 minutos.
Ele não está sendo tão eficiente para essa mãe. E aí Uhum. levantou várias Tá dúvidas com sobre o tudo que está pediatra, né, acontecendo. Maíra? Levar para o Oi? pediatra a discussão e Uhum. questionar o diagnóstico, por que que não ganha peso, acho que mais que o gastro, né? Sim, eu pensaria no pediatra, no nutricionista, junto, Sim, né, para eu fiz otimizar esse encaminhamento para o ganho de peso. nutricionista já. Isso é uma coisa que Posso me falar? incomoda bastante, assim. Pode, Sil. Eu sei que no SUS é difícil a gente achar nutricionista, a gente ter esse gastropediatra, ou então a gente ter essas especialidades, né, esse acesso às especialidades de uma forma muito rápida, né? Mas o nutricionista ele tem um papel extremamente importante, assim. Para mim, se não o mais, se esse paciente ele recebe alta com uma sonda ou com uma gastrostomia, ele tem que ter o acompanhamento do nutricionista. Não só o papelzinho de alta, olha, faz essa dieta. Não, ele tem que ser acompanhado. E não é o pediatra que acompanha isso, né? É um especialista, né? Então, isso é uma coisa que me incomoda bastante, mas eu sei que é difícil na rede a gente ter isso. Eu só queria fazer um comentário. Oi, Maíra, meu nome é Silvia, tudo Oi, bem? Eu cheguei tudo bem, Silvia? atrasada, desculpa. Imagina. Na verdade, quando a gente fala que o gastro não quer fazer a GTT, neste caso em específico, pela desnutrição, a criança corre risco de vida, né? Então, eu acredito que ele esteja sendo mais, ele está prevenindo o risco. Então, concordo com o que a Maíra falou, é investigar essa questão genética, se a gente não tem alguma alteração, porque deveria estar ganhando peso. A gente tem que considerar que é um bebê prematuro extremo e tem algumas dificuldades também, né? Mas eu acredito que que a conduta do pediatra, do gastro, seja por prevenção, pelo baixo peso dele e o risco de vida numa cirurgia. É isso. Obrigada. Dani, depois você manda para gente o desdobramento desse caso. Ai, Por mando. favor, É que acabou de chegar para mim. Manda Foram para gente. muitas informações, né? Mas espero que dê tudo certo. vai sim, depois avisa a gente. Mais alguém, pessoal? A Andrea perguntou se paciente, se você observa criança que não tem alteração na pressão subglótica, ou seja, acho que não tem estenose. Se você observa melhora ou facilitação da fonação com o uso de ambu. Andréia, tenho pouca experiência, até porque o meu público são pacientes que não conseguem ter essa intenção, essa voluntariedade, né? Então, são pacientes que não conseguem fazer exercícios voluntários, né? Então, o próprio uso do ambu, eu vou fazer só o ambu e o paciente solta, eu não vejo sentido, pensando em fonação, né? Em pressão subglótica, assim. Eu não vejo o sentido. O que eu costumo fazer, analisar as outras alterações e tentar criar adaptações, outras formas de exercitar, seja a fase oral, para que a gente consiga melhorar elevação ou pressão subglótica. Então, muitas vezes a gente não vai conseguir agir na fase faríngea em si dessa criança, né, por não ter essa atividade voluntária, mas melhorando a fase oral, melhorando a pressão intraoral, melhorando a captação oral, a ejeção oral, eu consigo melhorar a fase faríngea, tá? Obrigada, Maria. Aproveitando essa fala da Maíra, um dos pontos que a gente conversou e que ela vai trazer no curso dela agora, que começa em maio, dia 27 de maio, são esses exercícios. Então, exercícios passivos e ativos para pacientes com alterações motoras orais, de leves a severas, né? Pensando no paciente também com hiporreatividade e hiperreatividade, que estratégia eu uso?
como eu induzo a deglutição, como eu ajusto as fases de deglutição, que tipo de alimento eu uso, será que eu já entro com alimento, será que eu não entro? Então, são todos pontos que ela vai abordar no curso, e dentro deste público, que é o público de maior experiência dela, né? Essas crianças que têm uma dificuldade para responder, muitas com alterações cognitivas, e que muitas vezes, aparentemente, a gente tem um limite de estímulos, mas que se a gente souber manejar, usar estímulos diretos e indiretos, associar manobras corporais, a gente consegue respostas excelentes. Então, todos esses pontos, mais outros, como, por exemplo, medidas girostômicas, critérios de mensuração de avaliação e evolução fonoaudiológica, então, alterações motoras orais e adaptações que a gente pode utilizar durante a fonoterapia. Todos esses pontos teremos no curso, que está lá no site, confirmado, manejo da saliva na criança disfágica. Então, como eu disse lá no início, vão ser 3 encontros online, todos ficam gravados com acesso por 120 dias. Então, a gente deixa o convite aqui para vocês. Então, hoje a gente teve um pequeno esquenta, começamos um tópicozinho, mas eu acho que foi muito legal, eu acho que a gente conseguiu levantar pontos que não podem deixar de serem olhados, avaliados e que fazem parte de toda a condução dos casos dessas crianças com disfagia. Eu só tenho mais uma vez que agradecer a Maíra pela oportunidade, por trazer um pouquinho da sua experiência, compartilhar conosco e convidar todos vocês para estarem conosco no curso, então, que começa dia 27 de maio. Maiores detalhes, como se inscrever, corre lá no site da GA de Cursos. Vejam todas as orientações, os detalhes que estão lá. Qualquer dúvida, só me chamar pelo WhatsApp, pelo e-mail, no Instagram, eu ajudo vocês, tá bom? Esta aula de hoje, ela está sendo gravada. Ela vai ficar com acesso até o final de semana para que vocês possam rever. Eu mando para vocês o acesso lá no nosso grupo. Então, quem quiser rever, quem não conseguiu assistir tudo, aproveitem a oportunidade, tá bom? Esperamos que vocês tenham gostado. Maíra, muito, muito, muito obrigada. Obrigada a você, Raquel. Dani, Estou esperamos. extremamente ansiosa Vai ser para o ótimo, curso. vai ser muito legal, porque a gente vai tentar fazer dentro do que, né, a gente conseguir o máximo possível de links com a prática. É um público que está cada vez mais, né, com demandas, muitas crianças precisando da fonoterapia em internação domiciliar, em internação hospitalar, que são crônicas e precisam de um trabalho em um olhar diferenciado. E é isso que a gente vai tentar trazer no curso para vocês, tá bom? Esperamos vocês lá. Um beijo, muito Até obrigada. breve. Bom descanso. Até breve. Tchau, gente.